Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live sobre Setembro Amarelo e riscos ocupacionais. Meu nome é Karine Ventura. Eu entrei na UNIFE em 2017, no curso de Engenharia de Saúde e Segurança, e sou a atual diretora de Relações Públicas do Centro Acadêmico. Bom, falando um pouco do Setembro Amarelo, essa campanha iniciou em 2014, a partir da parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, né, dando início a essa campanha sobre prevenção ao suicídio. E no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, cerca de 12 mil casos de suicídio são registrados no Brasil por ano. É um número muito grande, é um assunto que merece destaque, né? E 96,8% desses casos são relacionados com transtornos mentais. E falando sobre os riscos ocupacionais, eles são aqueles aos quais os trabalhadores estão expostos no ambiente de trabalho. E nós temos os riscos físicos, que são ruído, calor, vibração. Nós temos os riscos químicos, que são as poeiras, os gases, os fumos. Nós temos os riscos biológicos, que são vírus, bactérias, fungos. Nós temos os riscos ergonômicos, que variam desde postura inadequada até jornada prolongada, estresse físico. Nós temos também os riscos de acidente, né? Que são aqueles aos quais os trabalhadores estão expostos em condições precárias, que pode ser equipamento sem proteção e choque elétrico. Para falar um pouco, né, desses dois assuntos, particularmente para a gente hoje, nós trouxemos a nossa convidada, Ana Rita. Ana Rita, ela é professora na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira. Ela faz parte do corpo docente do curso de Engenharia de Saúde e Segurança. Ela tem experiência nessas áreas das engenharias e de segurança do trabalho. E ela atua principalmente em saúde e segurança, higiene ocupacional e engenharia de incêndio. Ana Rita, seja bem-vinda. A live agora é com você. Beleza, obrigada, Karine. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, ao CA. Muito bacana, né? Muito obrigada por ter me convidado. É com o maior prazer que a gente vem aqui para falar, né, no Instagram, nessa rede social que vocês vêm fazendo e vêm colhendo frutos e com muita seriedade, né, com muita responsabilidade. Então, né, hoje a gente vai falar um pouquinho aí do Setembro Amarelo. Nós estamos no último dia de setembro e a gente fez isso exatamente para fechar o setembro, né? E nós resolvemos falar desse Setembro Amarelo relacionado com os riscos ocupacionais. Então, como é que a gente, né? Como associar a questão do suicídio, a questão da segurança do trabalho, a questão da atividade, dos riscos ocupacionais que estão presentes nessas atividades. Então, quando a gente fala desses riscos, nós estamos falando de questões exatamente de adoecimentos, né? Então, a gente tem muito mais, nós vamos falar de alguns riscos aqui, eu vou tentar trazer o máximo, não dá para trazer todos detalhadamente, porque nós temos, né, só uma hora aí, então é muita coisa, mas eu vou trazer de uma forma, vou explanar um pouco sobre eles. Então, quando a gente fala dos riscos, você apresentou, né? Nós temos aí, o que são os riscos ocupacionais? São os riscos presentes na ocupação, na atividade, né, que aquele trabalhador exerce dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, praticamente todas as atividades exercidas, né, no mundo, elas têm seus riscos ocupacionais. E cada uma tem riscos ocupacionais, né, diferentes umas das outras. Então, é preciso avaliar, e aí que entra o papel do engenheiro, né, do técnico de segurança, que é avaliar exatamente quais são os riscos que aquele trabalhador está exposto na sua ocupação. E esses riscos, eles influenciam diretamente, né, no desempenho do trabalhador.
Então, por isso que essa organização, ela precisa, o tempo inteiro, ter um trabalho, né, uma tarefa, uma atividade muito bem executada. Porque se a gente tem esse desempenho do trabalhador afetado, nós vamos ter consequências para a empresa. Então, você trouxe aí essa questão dos riscos, quais são eles, né? Então, a gente tem aí exatamente o que você falou, os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. E dentro de cada uma delas, nós temos, né, desses grupos, nós temos algumas classificações. Então, quando a gente fala do físico, a gente tem aí o risco, né, que é muito comum, mas não mais importante do que os outros, mas a gente tem aí o ruído, que é um exemplo, né, muito fácil de ser percebido no ambiente de trabalho, quando a gente fala exatamente das consequências de adoecimento que o ruído é capaz de gerar para aquele trabalhador que não está, né, adequadamente exposto àquela atividade. Então, exposto àquele risco. Então, se ele tem uma exposição que está de forma inadequada, sem proteções, né, sem medidas administrativas para evitar esse risco, a tendência é que ele tenha, né, o primeiro sintoma que a gente vê são essas perdas auditivas. E aí nós temos perda auditiva temporária e nós temos perda auditiva permanente. Então, a perda auditiva temporária, normalmente, ela é produzida, né, às vezes por um impacto, um ruído de impacto, depois ela volta. Então, é aquela perda, né, quem foi aí, quem vai em boate, eu falo muito, a gente fica numa boate por mais tempo e aquele som muito alto. Então, quando a gente sai da boate, a gente sente, né, que a gente não está ouvindo tão bem. Até isso voltar. De certa forma, você teve uma perda auditiva naquele momento. Mas, né, o mais agravante é aquela perda permanente. E a perda permanente, ela tem consequências, né, auditivas e extra-auditivas. Então, quando a gente fala nessa perda auditiva, nós estamos falando exatamente do zumbido, aquele zumbido constante. Nós estamos falando da PAER, né, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. E nós temos aí, quando entra nas nossas questões que a gente está falando do Setembro Amarelo, que elas são muito invisíveis e elas são a longo prazo, são as extraauditivas, onde o ruído ele traz também distúrbios cerebrais, ele traz problemas digestivos, ele traz problemas de irritabilidade, e às vezes o trabalhador não sabe que aquilo está associado a esse risco que está presente na atividade dele, né? Então, hipertensão, insônia, aí vem a questão, né, do afastamento social, porque eu estou tendo uma perda auditiva, eu acabo afastando, eu afasto do meu relacionamento, eu não quero ir numa festa porque eu já não consigo mais escutar as pessoas, eu não consigo ouvir as pessoas dentro de casa, eu acabo aumentando o som de uma televisão, o som de um rádio, e eu acabo não percebendo, né, isso aí. E aí a gente tem várias consequências, afastamento, questão psíquica, né? Nós temos aí as ansiedades, a falta de atenção, e essa falta de atenção para aquele trabalhador faz com que exija mais ainda dele a concentração. Então, exige a concentração e exige cada vez mais dele, e ele vai ter uma sensação muito forte de fadiga. Então, um excesso ali de esforço, né, para estar realizando aquela atividade. Então, outra consequência muito grave assim, que a gente tem é a questão da comunicação. Então, a gente precisa, né, a comunicação oral, ela é normalmente relacionada. Eu estou falando, você está ouvindo. Então, se essa comunicação oral entre eu e meu colega, ela fica comprometida porque eu não estou ouvindo, a gente tem um risco muito grande de um acidente do trabalho, né, por falta dessa comunicação ter sido eficaz. Então, a gente tem outras consequências além dessa perda auditiva, né, simplesmente por si só. Então, são situações que acabam agravando. E aí vem a questão da depressão, eu te falei, a irritabilidade, o estresse. E a pessoa não sabe por que, muitas vezes, ela está com esses sintomas, né? E aí, então, assim, são fatores muito importantes na hora que a gente fala do risco físico ruído.
E, bom, então, assim, para falar do ruído, né? Então, agora a gente também tem, por exemplo, o risco químico. Então, eu vou trazer um agente aqui, falar de um agente, que é o agrotóxico. Agrotóxico está aí, né? A gente pode falar agroquímicos, tá, gente? Vocês pode ouvir isso, que hoje se usa muito o termo agroquímico. Eles são produtos ainda muito utilizados na lavoura. Nós temos muitos produtos químicos, então ele tem, né, forma de aspersão aí. Eles são usados naquelas bombas, as bombinhas, o pessoal põe, vai borrifar na lavoura, né? Então a gente tem uma forma muito precária e muito comum de acontecer no dia a dia do plantio. E aí o que acontece? A gente vê que também existem muitos produtos que não são mais, já foram proibidos pela Anvisa, mas eles continuam no mercado. E continuam no mercado e as pessoas comprando e utilizando. Então, assim, os produtos químicos, né? A gente tem a forma precária de aplicação. Então, muitas vezes o trabalhador, a pessoa da lavoura, ela não usa EPI, não usa, né, vestimenta adequada. E aí a gente tem a inalação direta desse composto. Então, a gente tem várias consequências. Inclusive, tem um vídeo muito bacana que fala de uma empresa. No vídeo não falo o nome dessa empresa, mas ela fala exatamente, né, de 98 trabalhadores, 66 adoeceram com câncer. E todos usando EPIs. É uma empresa, uma indústria que fabricava agrotóxico. Todos com EPIs, todos com roupas adequadas, mas a carga tóxica ela é muito alta. Então, né, a sua exposição. E aí, será que o EPI era completamente adequado? Será que ele suportava, né? Realmente ele era capaz, eficiente para poder evitar que aquele trabalhador consumisse, né? Que inalasse aquele produto. Então, os riscos químicos, né? No caso aí o agrotóxico que a gente está falando, o que ele gera? Efeitos neurotrópicos, efeitos carcinogênicos. Então, tanto, né, neurológicos e câncer. Então, a gente tem, consequentemente, também a questão da depressão, que na hora que a gente fala da questão neurológica. E aí você fala, e o câncer, professora? Né? Mas a gente tem um fator da pessoa não estar mais trabalhando, ter que parar com suas atividades. Isso gera exatamente uma ansiedade, uma depressão, né? Vários fatores que levam a esse desespero, a essa falta. Então, você vê pessoas muito novas não podendo trabalhar. Então, você pensar um pai de família que sustenta uma família, ele tem que ser incapaz por causa dos efeitos do risco químico, né, nesse caso. Então, isso gera consequências psíquicas que são muito graves, né? Então, a gente tem que ver essas sequelas que esses riscos vão trazendo aí, né, psicossomáticas para cada trabalhador. Então, assim, né, um exemplo do risco químico, um que a gente pode falar agora, né, a gente está em alta aí, o risco biológico. Então, é aquela questão, e aí, né, o risco biológico, o que ele é, o que ele traz? Então, nós temos aí, está em alta, que é o Covid. Então, o Covid, né, nós estamos falando de uma doença, e aí ela é considerada um risco ocupacional? Não é doença não, tá, gente? O pessoal está falando doença ocupacional, eu estou perguntando se ela é um risco ocupacional. No ambiente para o trabalho. Então, né, o Covid é um vírus e vírus está dentro de risco biológico. Então, ele veio, ele está presente, e eu falo que engraçado, todas as vezes que eu vou falar de risco biológico, eu tenho muita dificuldade de dar aula de risco biológico. Porque é difícil a pessoa entender vírus, bactérias, né? Isso que eu não estou vendo. Então, nós estamos hoje vivenciando, né, algo que realmente é invisível, aflige a gente, mas o entendimento de que lidar com o vírus hoje
eu falo que vai ser bom para minhas aulas futuras. Então, quando a gente fala desse risco do Covid, nós estamos falando, claro, nós temos ele como a doença, com as consequências, com os sintomas, então, febre, dor de cabeça, então nós temos sintomas ainda muito desconhecidos. Eu já vi casos de pessoas que adoeceram, tá, próximos a mim, que teve sequelas neurológicas. Tá, né? Essa sequela ainda a gente não sabe se ela é definitiva ou se ela pode retornar. Então, o vírus está vindo de uma forma muito desconhecida. Então, ninguém sabe como que ele está atingindo cada organismo. Então, a gente tem esses fatores. Mas quando a gente pensa nos fatores aí, né, psíquicos, na questão do adoecimento mental, nós temos outras questões. Quando a gente fala daquele trabalhador que está exposto diretamente ao risco biológico e ao Covid. Então, nós temos aí, a gente viu, né, muito nitidamente, esse afastamento social. Então, eu tenho que afastar das pessoas, dos meus familiares, para protegê-los. Então, assim, isso é muito ruim. Já está tendo uma situação que nós ainda estamos afastados, mas nós estamos com um ente familiar, um pai, a mãe, um irmão, um tio, né, quem quer que seja, e aquelas pessoas nem isso. Então, quantas pessoas eu vi que falaram assim, eu tive que ir para um apartamento sozinha. Então, assim, depois de um dia intenso de trabalho, que as cargas de trabalho estão altíssimas, né? Então, assim, o trabalho está estressante, está atenuante. Então, ele gera, né, uma sobrecarga. Então, assim, você vai somando todas essas questões. Então, nós temos, né, falecimento de um colega de trabalho, isso pra gente, né? E aí, será que amanhã pode ser eu? Né? E por que foi ele? Por que pode ser o outro? Será que é o outro que eu tenho? Então a gente tem afinidade. Então são pessoas que a gente encontra todo dia. E a gente tem afinidade com elas. Então, quando a gente fala dessas questões, a gente também está falando, né, dessa ansiedade. Então nós vamos falar de quê? Da depressão. Então, nós temos vários fatores também que levaram à questão do adoecimento psíquico com essa pandemia, né? E aí, consequentemente, a gente falando do risco biológico, dessas questões, e aí o risco, né? A gente pode falar que o Covid é considerado um acidente de trabalho? Então, está uma polêmica muito grande. A gente teve uma portaria que saiu todas as doenças do trabalho. Então, essa portaria, se eu não me engano, ela saiu, não sei se é 2309, ela saiu no dia em outubro, em agosto de 2020, falando de todas as doenças do trabalho, inclusive colocou o Covid. Depois, eu acho que em setembro, no início de setembro, teve uma outra portaria cancelando essa. Então, na verdade, hoje nós não temos nenhuma doença do trabalho, não só o Covid. Então, estão todas suspensas, né? Mas as empresas não podem deixar, porque não está na lei, não está na norma, eu vou deixar meu trabalhador adoecer, né? Porque a ideia é que isso volte de alguma forma reformulada, a gente não sabe o que eles estão pensando, mas de alguma forma, né, ela vai vir, ela vai voltar. Então, nesse meio tempo, o empregador ele não tem que achar que eu não tenho doença do trabalho, que meu trabalhador não está exposto, né, a esse adoecimento. Continua da mesma forma se eu tiver o risco no ambiente de trabalho. E aí, consequentemente, quando a gente fala, né, dessa questão do risco biológico, do Covid, dessas consequências, nós temos um outro fator que está completamente ligado, que é o trabalho remoto. Que é o trabalho, na verdade, remoto, eu acho que é um termo muito usado por nós na Unifei, né? Mas é o teletrabalho, é o home office, que foi legalizado, né, agora com a nova lei trabalhista. Então, ele são as condições onde o trabalhador fica em casa, mas a gente também tem outros fatores que levam, né, a consequências de adoecimentos psicossomáticos, que são aí, na verdade, né, nós temos aí cargas de estresse muito alta, um excesso de trabalho muito alto. Você não interrompe, né? Você não tem uma ligação aí
trabalhei e estou em casa. Então, você confunde questões sociais com trabalho. Então, você está o tempo inteiro no mesmo ambiente, vivenciando aquilo. Então, eu não estou trabalhando agora, mas tem pessoas que vão trabalhar 2, 3 horas da manhã. Então, você não tem um horário. Então, isso tem muita, né? Dificuldade de desligar do trabalho. Então, você tem uma exaustão muito grande. Então, quando a gente fala desse trabalho, nós todos também fomos pegos de surpresa. A gente não imaginava que o home office, né, fosse, a gente já sabia que ele existia, mas a gente não imaginava que ele fosse tomar essa proporção tão grande, por essa necessidade. Mas assim, e aí o que a gente fala? Nós precisamos de organização do trabalho. As empresas precisam fazer essa organização. Então, essa organização depende muito das empresas. Então, quando a gente fala, né, nós que estamos aqui no home office, nós não só como profissionais, mas vocês também como alunos, a gente tem exatamente essa sobrecarga, esse trabalho que ele não foi organizado. Nós temos um uso excessivo, né, de equipamentos que a gente não recebeu. E quando a gente fala do home office na lei trabalhista, ele fala que a gente tem que ter contratos de trabalho, onde as empresas, né, elas aderem aí os equipamentos para o trabalhador, ela dá ali aquele ambiente para a pessoa trabalhar. E nós não. Tanto nós, né, professores, quanto vocês, alunos, a gente foi na raça e a gente está trabalhando, né, porque a gente quer trabalhar, e a gente precisa trabalhar, e a gente deseja trabalhar. Então, quando a gente fala, nós também somos os principais atores aí que estamos vivendo esse home office. Então, assim, é extenuante mesmo, estressante. Então, você fala de madrugada, você tá mexendo, tá fazendo. A questão social, né? Então, a gente teve esse afastamento social também, que é necessário com as pessoas. E o home office, ele acaba fazendo com que você fique em casa mesmo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo saindo da pandemia, como lidar com esse tipo de trabalho. Porque senão você fica tão envolvido, e ele se torna, né, estressante, extenuante. Então, são essas questões aí. Inclusive, eu tenho uma colega que ela trouxe, né, a questão de... Ela estudou sobre os pessoal do Corpo de Bombeiro de Brumadinho. E ela falando assim, ó, os bombeiros, eles reclamam muito, eles reclamam da insônia. Hoje eles têm uma insônia, aquele pessoal que teve ali participando ativamente, né? Tem uns que falam da perda de libido, que eu tô tão estressado, tô tão preocupado que eu não tenho interesse, né? Então olha como é que isso indiretamente afeta a família. Então afeta aquela pessoa, afeta o familiar, quando ela vai dar conta, né? Tá todo mundo envolvido, né? Não sou eu sozinho. Então é a ansiedade muito grande. Então, todos esses trabalhos, eles têm que ter muito cuidado, eles têm que ser considerados, eles têm que ser muito... esse trabalhador ele tem que ser tratado para que não aconteça isso, né? E aí, quando a gente vem falando de todos esses riscos, né, a gente também vem falando do acidente de trabalho. Como que o acidente de trabalho pode estar relacionado à questão aí do suicídio? Então, eu trouxe, né? Então, o que é o acidente? Antes de falar um pouco, o que é o acidente do trabalho? Então, o acidente é a ocorrência, né, de uma perda aí, ou perturbação funcional. Então, tem uma lesão ou uma perturbação funcional a serviço do trabalho. Então, quem é responsável por este trabalhador é o empregador. Então, a gente tem sempre que estar lembrando disso. E aí, quando a gente fala, né, dessas questões aí, que não é só, a gente não pode falar só na questão física, e o acidente de trabalho também, ele traz sequelas psíquicas, tem um artigo muito bacana, tá? Eu ponho aqui no comentário depois, mas ele chama O Suicídio como Acidente de Trabalho. Então, os autores Caires e Gonçalves. Da área de direito, né? Então eles vêm trazendo exatamente que o suicídio, se tiver um nexo causal
tá, associada ao nexo causal, ele é considerado um acidente de trabalho. Então, se você comprova que todas aquelas causas que levaram aquele trabalhador a cometer, né, tem alguma, são estudos muito novos relacionados a questões trabalhistas, tá? Tem pessoas que falam que não, que é uma autolesão, mas eles trazem como um acidente de trabalho. E aí ele fala exatamente, né, que a questão do ambiente. Então, que o fator da organização, se esse fator, ele tiver, essa organização, ela tiver um desequilíbrio, ele vai trazer consequências de desequilíbrio psíquico para aquela pessoa. Então, eu não estou bem no meu trabalho, a forma como a empresa cobra de mim, a forma, eu não essa relação homem-trabalho, quando ela é dificultada, eu tenho consequências. E as consequências são o quê? O sofrimento. Então, a gente sabe, eu falo muito, muito, muito na sala de aula, né? Quantas vezes, gente, a gente vê pessoas que precisam, que querem, que não dão conta mais do trabalho, mas eu preciso daquilo ali. Porque eu tenho uma família para sustentar, eu tenho filhos, né? Então eu vou sofrendo, eu tenho uma tristeza muito grande. E aí isso vem em consequências, né? A depressão. Então leva a esses fatores todos. Né? A gente tem a questão da precarização do trabalho. Então o trabalho está cada vez mais precário. Então às vezes em muitas empresas estão, tinha 2, 3 exercendo aquele trabalho. E agora tem um. Então você tem uma sobrecarga para aquele trabalhador muito intensa, né? E aí isso vai gerando consequências. Tem a terceirização hoje que virou um fator muito, 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 né, presente aí no contexto do trabalho. Então a terceirização, ela acaba tendo baixos salários. São contratos definitivos, então eu começo hoje, eu sei que daqui 3, 4 meses eu vou ter que terminar, para onde eu vou depois, né? Então essas incertezas muito grandes, então elas geram também esse sofrimento aí para a população. Então essa relação de trabalho desequilibrada, né, gera essa depressão, gera todos esses problemas e pode levar ao suicídio. Então a empresa, como que resolver isso? Então, ela precisa ter uma organização do trabalho. Então, os riscos ocupacionais estão completamente, né, relacionados às enfermidades psíquicas. A gente acha, não, ruído, perda auditiva, químico, né, inalação, vai para o pulmão, pronto, acabou. Então, a gente precisa entender que tem muito mais fatores, né, enfermidades psíquicas por trás desses riscos. E aí, a empresa, ela também tem que ver isso, ela tem que estar num nível onde ela sabe que a segurança tem uma importância e eu consigo enxergar. Porque senão eu não vou tratar essa enfermidade, né? Então eu não vou entender a necessidade daquele trabalhador e a organização daquele trabalho. E aí, quando a gente fala dessa forma, a gente também está falando que a gente precisa também que ela crie mecanismos para organizar esses trabalhos, porque hoje a gente tem várias ferramentas, a gente tem várias formas, então como que eu vou, né, organizar essa empresa, organizar esse trabalho para que eu, né, dê valor ao meu trabalhador. E a empresa, ela precisa entender o seguinte, que o trabalhador, né, vai adoecer quando sair daqui vai demorar muito tempo, né, não é nada imediato, porque quando é imediato, eu tenho uma indenização que eu tenho que tirar do bolso amanhã. Mas às vezes esse adoecimento, ele leva um tempo maior. Então as empresas precisam entender que também afeta o patrimônio. Afeta aí a questão, né, do afastamento. Afastamento pode gerar indenizações. Então eu também tenho perda financeira. Então eu preciso agir, eu preciso fazer segurança com seriedade, com conhecimento. Não adianta, né, eu coloco um engenheiro dentro da minha empresa porque eu tenho que cumprir a lei. Isso precisa mudar. Porque se não muda, a gente continua da mesma forma, né?
E o que a gente vê, que a gente fala, né? Vocês são engenheiros diferentes. E é isso que vocês precisam entender. E é isso que vocês precisam mostrar para os empregadores, que olha, então a gente tem vários problemas, né? Ah, mas aconteceu um acidente e aí, engenheiro, você não fez nada, né? A culpa é do engenheiro. Então precisa mostrar para a empresa, segurança é custo, segurança é gasto. Então precisa mostrar para a empresa no papel, precisa mostrar para a empresa no papel, olha aqui, um trabalhador afastado por causa disso, disso e disso, vai gerar isso, isso e isso. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho um risco físico que está tão atenuante e a gente precisa resolver, e aí você vai chegar, me dá EPI, compra 300 EPIs, né, a 80, 50 reais cada, então você vai ter um custo X, você precisa mostrar para aquele empregador que se acontecer algo com um daqueles trabalhadores, né? Então, se for um incidente, se for um acidente grave, se for um acidente, né, permanente, então o que é, né, que isso vai gerar de custo para a empresa? Então é isso que o empregador, gente, ele quer entender. Então, quando ele começa a entender que aquilo gera um custo maior do que aquele investimento, ele vai, né, procurar investir. Então, eu falo que mostrar valor de indenização, mostrar valor de um acidente, né, fatal, mostrar o valor de um afastamento, né, e as empresas têm multas quando tem essas situações. Então, tem que pôr isso tudo no papel e mostrar que o valor da segurança ele é maior do que o valor de uma produtividade. Então, dependendo do tipo de acidente, caso gerado por aquele risco, você vai ter uma produção toda parada. Então, quanto que é o valor de uma produção parada num dia? Então, né, são vários fatores, muitas variáveis que mostram o quanto que vale a pena investir em segurança e o quanto que a gente tem, né, que mostrar para esse empregador o valor do trabalhador. Então, eu falo que quando a gente fala dessa questão do Setembro Amarelo, né, a gente não pode deixar de falar exatamente das questões do trabalho. Nós estamos falando muito dessas mudanças trabalhistas, onde o trabalhador também está perdendo os direitos, e essa questão dessas formas de contrato, né, elas são muito favoráveis e desfavoráveis às questões trabalhistas, e as pessoas têm que aceitar. Meu contrato é assim, assim. Se você não quiser, tem outro. Então, infelizmente, né? Então, a gente, não sei se vocês viram aí a questão dos motoboys. Com a pandemia, né? Motoboy começou a ganhar dinheiro, tá precisando de motoboy, então vamos pra rua, né? Quanto mais serviço a gente fizer, melhor. E aí, eles começaram a ver que a questão da precarização do trabalho deles estava enorme. Então, beleza, eu tenho 20 anos, eu tenho 22, né? Mas o cara que já está ali, um desgaste físico e mental, porque é excesso de carga de trabalho, ele começa a ver que ele não dá conta. Aí você vem o quê? Consequência? Um risco de acidente. Né? E a gente está falando de um automóvel, que a gente sabe que o risco dele é grande, então a gente tem que ter muito cuidado exatamente com essas formas de trabalho. Porque leva exatamente a consequências muito mais graves, né? Então, quando a gente fala de toda essa relação, a gente tem que estar falando aí com cautela e entender que por trás dos riscos ocupacionais a gente tem esses mais do que esses riscos, né, conhecidos aí mais físicos, né? Mas sim as questões psíquicas e psicossomáticas. Então, assim, é um pouco do que eu queria trazer, né? A gente tem muito que falar. Na hora que a gente fala também, a gente tem a questão da vibração, a gente tem várias consequências aí. Também temos efeitos, né, nas questões psíquicas do trabalhador. E esse entendimento, não é o que eu falei, não é imediato. Então, às vezes o trabalhador que tem que provar
que ele não está bem. E aí, gente, é papel da empresa também reconhecer. Então, a empresa ela tem que ter, né, pessoas, não só da área da segurança, mas da área da psicologia, tem a psicologia do trabalho, para entender o que é a necessidade de cada um. Então, assim, por isso que a gente precisa entender muito bem os riscos da atividade, né? Então, assim, é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí, Karine. São 5h40. Nós temos 20 minutinhos, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. O pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no comentário. E se sentir à vontade, se não sentir à vontade para colocar aqui agora, pode mandar no direct também do Centro Acadêmico, no Instagram aqui, que a gente vai procurar responder vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, estamos aí à disposição. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar no comentário aqui da live. Você tem alguma pergunta também, Céa? Não, até que não. E aí, assim, a gente falar dos riscos ergonômicos, né? Eu deixo os profissionais da área falar um pouco mais, porque a gente tem a questão da ergonomia francesa, que ela também vem abordando um pouco dessas questões, né? E aí eu falo, gente, qualquer afastamento também, ele gera efeito negativo. Então, aquele trabalhador ter a sensação de que ele não pode voltar a trabalhar, que ele está dentro de sua casa, e dentro de casa ele começa a pensar que são os efeitos do trabalho, né? Então, isso é muito triste, isso é muito adoecedor. Então, a empresa, ela é responsável, sim. Né? Ah, eu estou afastado, mas por quê? Só por uma simples lesão? Ah, só porque você arrancou a perna? Só porque você... né? Teve um caso de um aluno que mostrou pra gente um acidente que teve na indústria de forja. E aí ele mostrando que o trabalhador caiu um equipamento de 8 toneladas em cima da perna desse trabalhador. E aí, né? E aí teve uma lesão grave na perna, não chegou a perder a perna. Mas e aí? Ah, não, vai lá para o hospital, beleza, bacana, não perdeu a perna. Ótimo. Mas isso tem várias consequências para a vida daquela pessoa. Imagina uma pessoa nova, de 20 e poucos anos, e foi mais interessante ainda que esse aluno contou que era o primeiro dia de um estagiário. Não. Primeiro dia, o estagiário estava do lado e presenciou. O estagiário ficou tão em choque, que lógico que ele não voltou, né, para a empresa. Então, assim, quais são as sequelas? Às vezes a pessoa vai ficar com uma mobilidade menor, né? Vai ter uma perda de mobilidade. Às vezes é uma pessoa, eu gosto muito de estar ali com meus filhos andando de bicicleta, eu já não estou possibilitado. Então, isso tudo vai gerando, né, um quadro muito depressivo. E aí é exatamente. Então, a empresa ela tem que saber que ela precisa tratar das questões psíquicas dessa situação também desse trabalhador. Porque aí ela ajuda, né, o trabalhador a entender melhor a consequência daquele acidente, né, e auxiliar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma vez eu tive uma turma de meninos de colégio que queria que eu fosse lá para falar do suicídio de Itabira. Vem falando de suicídio de Itabira. Eu falei, não, peraí. Porque o índice de suicídio de Itabira é alto. Então, assim, a gente precisa fazer também estudos, levantamentos, para o que eu falei. Realmente tem um suicídio, esse suicídio está relacionado ao nexo causal, né? A relação do trabalho. Então, é um estudo muito detalhado, um estudo muito minucioso, né? Criação de medidas de prevenção, exatamente, né? Então, se eu prevenir, gente, né? Como diz, vamos prevenir, antes prevenir do que remediar. Então, não adianta a gente tentar, né, fazer depois. Depois, talvez, a consequência, a sequela, chegou à situação de um trabalhador perder a vida.
E aí o que acontece? Aí eles queriam que eu fosse lá para falar sobre o suicídio de Itabira, porque Itabira tem um alto índice de suicídio. Aí eu falei, não, né? Primeiro que a gente tem que ver qual que é a relação, se realmente, né, esse índice é alto, a gente não tem um estudo, eu acho que tem um livro aqui em Itabira, muito antigo, inclusive eu não consegui descobrir quem que é, eu acho que é uma autora, mas depois ninguém conseguiu me falar mais o nome dela, mas eu acho que não tem nenhum estudo mesmo, né, sobre isso. Então, talvez até a própria Unifei poderia fazer um levantamento de um estudo sobre isso. Mas a gente não pode chegar e falar, ó, pode ser sim associado às relações de trabalho da cidade. Não, a gente tem que ter esse estudo muito minucioso para chegar a esse ponto. Então, a gente pode ter outros fatores também que levam, né? Mas o trabalho, ele tem que ser considerado ter um nexo causal para a gente falar que chegou a esse ponto e tem que ser muito bem avaliado, muito bem investigado também. Então, a gente também tem os fatores de investigações, né, as ferramentas para investigação de acidente, e a gente pode usar, né, essas ferramentas aí para estar avaliando essa questão também desse tipo de afastamento ou adoecimento, questões psíquicas, né? Então, é exatamente a ideia de uma boa gestão, de uma boa equipe de segurança, né, uma equipe multidisciplinar e valorização da empresa. Se a empresa não valoriza, ela não vai deixar, né, que o engenheiro trabalhe de uma forma prevencionista. Tem que ter essa parceria entre ambas as partes. Exatamente. É o que eu falo, não tem que cumprir lei. Cumprir lei, né? Então, assim, eu conheço grandes empresas que os engenheiros viram e falam assim, eu fico aqui apagando incêndio. Eu falei com os meninos, fica apagando incêndio. Então eu fico só resolvendo o problema. Então o problema aparece, então assim, tem várias causas trabalhistas. Então não tem um estudo estatístico que seja para saber por que dessa quantidade de causas trabalhistas. Que claro que essas causas trabalhistas estão relacionadas ao trabalho, aos riscos, né, da atividade, aos riscos ocupacionais, a esses adoecimentos. Então, é preciso que seja feito um levantamento também de uma empresa dessa. Mas só que o engenheiro, né, não tem apoio, então ele não tem nem como ele fazer esse levantamento, porque ele precisa estar resolvendo os problemas que já vieram, já aconteceram. É mais focada no corretivo do que agir ali no preditivo para poder minimizar esses problemas ocorrentes, né? Exatamente, que é a grande maioria, né? E a gente fala muito da curva da maturidade, da empresa no estágio 1, 2, 3 e 4. Então, qual estágio que essa empresa está? A empresa pode ter o tamanho que for, o número de funcionários que for, não está relacionado ao tamanho, mas sim o que ela faz pela segurança, o que ela deixa de fazer pela segurança, né? Então, estava até falando com os meninos quando eu dei aula agora sobre a curva da maturidade, que eu acho que a curva deveria ser bem mais explorada pelo engenheiro de segurança dentro da empresa, para mostrar, olha aqui, existe esse patamar da sua empresa. Então, hoje ela é uma empresa dependente. Você quer que ela continue aqui, né? Vamos mudar de estágio? É começando do pouco, começando de alguma coisa que a gente vai longe, né? Então, eu vejo pouca exploração dessa curva da maturidade, né? Pelos engenheiros, pelas próprias empresas. Se você chegar e perguntar, alguém trabalha aqui baseado na curva da maturidade, né? Com a ideia de sair de determinado estágio que vocês estão para um próximo estágio, a gente não tem, não vê, né? Essa ferramenta sendo usada para que o trabalho também seja de forma eficiente aí e tendencioso a melhorar, né? Mas aí a gente tem esperança, exatamente, desse profissional que nós estamos formando aqui, que ele chegue no mercado entendendo exatamente a necessidade, né, de se fazer uma segurança eficaz. Então é isso, né? Não sei se teve alguma pergunta aí? Não. Então eu tô muito boa, né? Porque explicou direitinho. Não tem dúvida, não sei se eu corri, se eu falei muito rápido. Não, foi ótimo. Tá igual meus alunos. Eu falo, ninguém tem dúvida.
Eu falo, gente, então, ou o povo sabe demais, ou eu explico bem demais. Aí chega na prova, eu morro do coração. Oh, gente. Acontece, né? Ô, Ana, queria muito agradecer você por ter aceitado o nosso convite, tá? Em nome do CAES, eu queria agradecer mesmo a sua participação. Foi de grande valia, né, para todos que assistiram aqui com a gente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente passa para a Ana também, qualquer tipo de dúvida. E vamos buscar responder vocês também. Obrigado pela participação de todos que estiveram aí conosco. Foi muito bom, né? Conteúdo, essa live era preciso justamente para fechar com chave de ouro essa campanha, né, do Setembro Amarelo para gente. As meninas estão comentando aí. Tadinha de mim. Suas alunas queridas, tá Depois você tem perdoando? filho, quem passa a ser rainha é filho, minha filha. A gente não é mais nada. Mas é isso. Pode falar. Não, mas é isso, sabe? Eu queria, assim, agradecer também. Eu espero que eu tenha passado um pouco, né, dessa questão que às vezes a gente não trabalha às vezes muito independente em cada disciplina. Às vezes eu venho ali e falo da questão dos riscos ocupacionais, da higiene, e aí falta a gente trazer. E foi bacana, porque eu falei, gente, engraçado, né? Falta a gente trazer isso. Por mais que os meninos vão ver em saúde do trabalhador, vão ver em ergonomia. Então, eu falo, cada vez a gente tem um aprendizado. Então, eu acho que depois que vocês me chamaram para estar falando sobre esse conteúdo, eu vou fazer diferente. Então, eu já vou trazer esse aspecto para os alunos começarem a entender, mesmo sem ver saúde do trabalhador, mesmo acho que eles estão iniciando a ergonomia junto com a higiene, mas eles já vão conseguir fazer esse link, porque às vezes eles acham, né? Eu comento, mas a gente não aborda aprofundando aí mais detalhe para mostrar realmente a importância, né, de se pensar nessa preocupação de saber como que esse trabalhador está bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Né? Quem quer médico? Você foi muito elogiada aí, Ana. Que bom, gente. Que bom. Obrigada. Mais uma vez eu queria agradecer. Muito obrigada. E até uma próxima. Com certeza a gente vai te chamar para um outro evento também, né? Agradecer a disposição de você por hoje. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pra gente no direct aí que a gente vai procurar responder. Só para fechar, eu vou mandar para você. Você acha melhor eu mandar para você sobre esse artigo? Porque eu achei ele bem bacana. Eu acho que vale a pena quem tiver interesse em ler, né? Porque quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de algo muito, muito delicado. Então, exatamente, ainda tem muito poucos estudos para fazer essa associação do suicídio com a questão do trabalho. Então, eu não sei, posso mandar para você? Pode sim, manda pra gente. Né? Você dispara aí. Que aí nós vamos divulgar para as pessoas também terem acesso, né? Quem que é mais? Maristela. Quem que é essa? Você que sabe quem é a turma, eu não sei. Maristela, Cristine, tá Maristela. também. Povo com nome diferente. Denise também. Assim, Dominique. Dominique, será que Dominique do aula para ela? Dominique, porque Dominique não aparece eu falei que eu não, quando a gente voltar no presencial, um tanto de gente vai me cumprimentar. E eu não vou saber quem que é, porque eu não vejo. As câmeras desligadas, né? Aí eu não vejo, pessoal. Aí vai todo mundo, oi, oi, oi. Eu falo, quem que é, meu Deus? O Vinícius mudou de curso, mas está sempre aí com saúde e segurança, né? Vinícius? Qual que é o Vinícius? Ele é do meu ano. Vinícius Henrique. Vinícius que queria ir para elétrica, eu lembro. Isso! Mas que bom, gente, que bom, sabe? E aí quando vocês falam assim, eu tenho muito orgulho, eu falo assim, muito orgulho desse curso.
Uma hora a gente pode fazer um combinado, né? Os outros professores fizeram a live lá falando sobre o curso. E aí eu acho que quem estava lá no chat viu que eu estava lá também. Só não ataquei mais, porque a gente tem que ter um pouco mais de ética, né? Mas, Se mas, conter um pouco. mas eu falo assim, não, com muito orgulho, né? Eu fui uma das primeiras a chegar no curso e assim, a gente abraçar a causa. Eu falo, mas eu, Davidson, no geral, o que nós passamos não foi fácil. Vocês estão uma turma hoje, vocês estão muito mais bem, muito mais confortável, né? Porque a situação está totalmente organizada, está totalmente regulamentada. Mas nós passamos situações com alunos de acharem que o problema era nosso, né? E então assim a gente teve que ter muita cautela. Nós tivemos que ter muito cuidado, muito jogo de cintura, porque às vezes os alunos achavam que a gente não estava passando informação, mas é porque chegava uma informação de um jeito, chegava outro, então a gente tinha que ter uma coisa coesa, mas a gente entende a aflição, né? Porque a gente também está num curso que você não sabe se você vai conseguir atuar ou não, né? Mas graças a Deus, hoje eu sei que nós vamos ser referência, porque já tem universidades que já procuraram a gente, né, para poder conhecer o PPC do curso. Então, a gente tem algumas universidades de Minas Gerais particulares que tiveram interesse. Então, é exatamente, eu acho que é a tendência de mercado, e a gente prova o tempo inteiro que vocês são diferenciais com quem já está aí no mercado, né? Então, vamos encerrar aqui, senão eu mudo para outra live. Vamos marcar esse próximo aí, né? Esse próximo evento e a gente combina direitinho. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Abraço aí para todo mundo, gente. Obrigada pela participação, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Karine. Até mais. Tchau, tchau. Até, Ana Rita.